Quebre toda a ansiedade que está roubando sua paz com essa oração. Tem algo dentro de você que não para. Mesmo quando tudo está em silêncio, sua mente continua falando, criando cenários, antecipando problemas, tentando resolver o que ainda nem aconteceu. Você deita para descansar, mas o descanso não vem. O corpo está cansado, mas a mente continua correndo, como se estivesse sempre em alerta. E o mais difícil não é o que está acontecendo ao seu redor, é o que está acontecendo dentro de você. Uma inquietação constante, um peso no peito, uma sensação de que algo não está no lugar, mesmo quando tudo parece estar sob controle. Talvez você já tenha tentado ignorar, distrair, ocupar a mente, mas nada disso resolve de verdade. Porque a ansiedade não se vence apenas com esforço humano. Existe um nível mais profundo, um lugar onde só Deus pode alcançar. A palavra diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Perceba isso. Não é uma paz comum, é uma paz que guarda a mente. É exatamente isso que você precisa agora. E é por isso que você está aqui, não por acaso. Existe um momento de libertação começando agora, e no próximo passo, você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você está lidando com essa ansiedade. O momento em que sua mente não desliga. Existe um momento específico em que tudo parece piorar. Não é quando você está ocupado, nem quando está cercado de pessoas. É quando você para. Quando o silêncio chega, a mente começa a falar mais alto. É como se tudo o que você tentou ignorar durante o dia encontrasse espaço para crescer dentro de você. E de repente, aquilo que parecia pequeno se torna pesado demais. Você deita, fecha os olhos, mas sua mente não acompanha o seu corpo. Ela continua ativa, criando cenários, revivendo conversas, antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. Um pensamento puxa o outro, e quando você percebe, já está preso em uma sequência que não tem fim. Você tenta interromper, tenta pensar em outra coisa, mas parece que quanto mais você luta, mais a sua mente insiste em continuar. Isso cansa. Cansa de um jeito que não é só físico. É um cansaço na alma. Porque não é apenas sobre pensar demais, é sobre não conseguir descansar por dentro. É sobre sentir que nunca desliga de verdade. Mesmo nos momentos em que tudo deveria estar em paz, existe uma inquietação constante, como se algo estivesse fora do lugar. E talvez você já tenha se perguntado por que isso acontece. Por que sua mente não para? Por que você não consegue simplesmente relaxar como outras pessoas parecem conseguir? A verdade é que a ansiedade não começa do lado de fora. Ela nasce dentro, alimentada por medos silenciosos, por inseguranças que você nem sempre consegue explicar, por uma necessidade profunda de tentar controlar o que está além do seu alcance. Você tenta organizar tudo na sua cabeça, tenta prever cada detalhe, tenta encontrar soluções rápidas para tudo. Mas existe algo que você precisa entender com clareza. Nem tudo foi feito para ser carregado por você. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo está sob o seu controle. Jesus revela isso de forma direta em Mateus, capítulo 6, versículo 27, quando diz: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Existe uma limitação no esforço humano que a ansiedade tenta esconder de você. Ela faz você acreditar que, se pensar o suficiente, se preocupar o suficiente, você vai conseguir evitar problemas. Mas isso não é verdade. A ansiedade não resolve. Ela só consome. Ela ocupa o espaço que deveria ser de paz e transforma em inquietação. Ela tira o descanso, rouba a clareza e faz você viver em um estado constante de alerta, como se algo estivesse prestes a dar errado o tempo todo. E o mais silencioso de tudo isso é que, aos poucos, você começa a se acostumar com esse estado. Começa a achar normal viver assim, com a mente acelerada, com o coração inquieto, com o corpo cansado. Mas isso não é o que Deus tem para você. A palavra diz em Salmos capítulo 4, versículo 8: Em paz me deitarei e dormirei,
Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Existe uma promessa aqui que confronta diretamente aquilo que você está sentindo. Uma promessa de descanso verdadeiro, de uma paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor, mas de quem está cuidando de você. Perceba isso com atenção. O problema não é apenas a sua mente acelerada. O problema é o lugar onde você tem buscado segurança. Porque quando a mente tenta assumir o controle de tudo, ela entra em conflito com aquilo que só Deus pode sustentar. E é exatamente por isso que você não consegue desligar. Não porque você é fraco, não porque você não tenta o suficiente, mas porque está tentando carregar algo que nunca foi colocado nas suas mãos. E enquanto você não entender isso completamente, sua mente vai continuar tentando resolver sozinha aquilo que precisa ser entregue. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. Algo que não aparece de forma tão clara, mas que está presente em cada detalhe do seu dia. E é isso que você precisa enxergar agora. A ansiedade que se esconde nos detalhes do dia. A ansiedade nem sempre chega de forma intensa. Na maioria das vezes, ela se instala de maneira silenciosa, quase imperceptível. Ela não começa como um grande problema, mas como pequenas tensões que vão se acumulando ao longo do dia. Um pensamento rápido que surge do nada. Uma preocupação leve que você decide ignorar. Uma sensação sutil de inquietação que parece não ter motivo. E é exatamente aí que ela cresce. Você acorda e, antes mesmo de sair da cama, sua mente já começa a listar tudo o que precisa ser feito. Compromissos, responsabilidades, possíveis problemas. O dia nem começou, mas você já está cansado por dentro. Ao longo das horas, situações simples começam a pesar mais do que deveriam. Uma mensagem não respondida, um atraso, uma expectativa não atendida. Pequenos detalhes ganham espaço na sua mente e começam a consumir sua energia. Sem perceber, você começa a viver em estado de alerta constante. Seu corpo está presente, mas sua mente está sempre alguns passos à frente tentando prever, evitar, controlar. E isso vai drenando sua paz pouco a pouco. Não é um peso que chega de uma vez. É um acúmulo que cresce em silêncio. A ansiedade se alimenta exatamente disso, de coisas que parecem pequenas demais para serem levadas a sério, mas que, juntas, formam uma carga difícil de carregar. Você tenta seguir normalmente, tenta manter o controle, tenta não demonstrar. Mas por dentro, existe uma tensão contínua que não vai embora. E o mais perigoso é que você começa a normalizar esse estado. Começa a achar que viver assim faz parte da rotina, que é apenas o jeito que a vida é. Mas não é. Isso não é vida em paz. Isso é sobrevivência emocional. Jesus traz uma verdade que confronta diretamente esse padrão em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Existe uma orientação clara aqui. Não é apenas sobre grandes preocupações. É sobre as pequenas inquietações que você carrega sem perceber. Cada vez que você tenta antecipar o amanhã, você rouba de si mesmo a paz do hoje. Cada vez que você se prende a detalhes que ainda nem aconteceram, você se distancia do descanso que Deus já disponibilizou para você neste momento. E talvez você nem tenha percebido o quanto isso tem afetado você. Não apenas na sua mente, mas no seu corpo, nas suas emoções, na forma como você reage às pessoas e às situações. A ansiedade que começa nos detalhes começa a moldar sua forma de viver. A palavra também diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando os pequenos pensamentos não são filtrados, quando as pequenas preocupações não são entregues, elas começam a ocupar um espaço que não deveria ser delas. E aos poucos, aquilo que era leve se torna pesado. Aquilo que era simples se torna difícil. Aquilo que era apenas um detalhe começa a controlar o seu dia inteiro. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Porque a ansiedade não fica apenas na mente. Ela começa a se manifestar de outras formas.
de maneiras que você talvez já esteja sentindo, mas ainda não conseguiu entender completamente. Quando o corpo grita o que a alma não consegue dizer. Chega um momento em que não é mais só a mente que está cansada. O corpo começa a dar sinais claros de que algo não está bem. E esses sinais não pedem permissão. Eles simplesmente aparecem. Um aperto no peito que surge do nada. Uma respiração que fica curta, como se o ar não fosse suficiente. O coração acelera sem motivo aparente. As mãos ficam frias, o corpo fica tenso, e uma sensação constante de alerta toma conta de você. Você tenta entender, tenta encontrar uma explicação lógica, mas muitas vezes não encontra. Porque o que está acontecendo não começou no corpo. Começou muito antes, em um lugar mais profundo. Começou na alma. Tudo aquilo que você foi acumulando em silêncio, tudo o que você não conseguiu expressar, tudo o que você tentou suportar sozinho, vai encontrando uma forma de sair, e o corpo se torna esse canal. Ele começa a falar aquilo que a alma não conseguiu colocar em palavras. E isso assusta, porque você sente, mas não consegue explicar. Você percebe que algo está errado, mas não sabe exatamente o que é. E o mais difícil é quando ninguém ao seu redor entende, porque por fora muitas vezes você continua funcionando. Continua trabalhando, conversando, vivendo. Mas por dentro existe um desgaste constante que não dá trégua. Você tenta ignorar, tenta seguir em frente, tenta acreditar que vai passar sozinho. Mas o corpo continua respondendo. Ele não aceita mais ser ignorado. Ele não aceita mais carregar sozinho aquilo que a alma está sobrecarregada para suportar. A palavra de Deus mostra que essa ligação entre alma e corpo é real e profunda. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, está escrito que o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Isso revela que aquilo que você carrega por dentro tem impacto direto naquilo que você sente por fora. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um cansaço que não passa, mesmo quando você descansa. Uma irritação que surge sem motivo claro. Uma dificuldade de relaxar, de se sentir leve, de simplesmente estar em paz. O corpo está reagindo porque a alma já chegou no limite há muito tempo. E o mais silencioso nisso tudo é que você pode ter se acostumado com esse estado. Pode ter aprendido a conviver com essa tensão constante, com esse desconforto que nunca vai embora completamente. Mas isso não significa que é normal. Isso não significa que é o que Deus tem para você. Existe um limite para aquilo que você pode carregar sozinho. E quando esse limite é ultrapassado, o corpo começa a mostrar que algo precisa mudar. Não como um castigo, mas como um alerta. Um chamado para olhar mais fundo, para reconhecer que existe algo dentro de você que precisa de cuidado, de entrega, de restauração. Jesus fala diretamente com esse lugar em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perceba a profundidade disso. Ele não ignora o seu cansaço. Ele não minimiza o seu peso. Ele reconhece que você está sobrecarregado, mas ele também mostra que existe um caminho diferente. Um caminho onde você não precisa continuar carregando tudo sozinho. O descanso que ele oferece não começa no corpo. Começa na alma, porque é na alma que o peso se instala. É na alma que a ansiedade cria raízes. E é ali que a cura precisa começar. Enquanto a alma estiver sobrecarregada, o corpo continuará respondendo. Enquanto você tentar sustentar tudo sozinho, os sinais continuarão aparecendo. Não importa o quanto você tente disfarçar, não importa o quanto você tente seguir normalmente. O corpo sempre vai revelar quando algo dentro de você não está em paz. Mas existe algo ainda mais profundo por trás desse desgaste. Existe uma raiz silenciosa que alimenta esse ciclo, que mantém essa tensão constante e que faz você acreditar que precisa continuar segurando tudo. E é exatamente isso que precisa ser exposto agora.
O peso invisível de tentar controlar tudo. Existe uma raiz silenciosa por trás de toda essa inquietação. Ela não aparece de forma clara, mas sustenta grande parte da ansiedade que você sente. É o desejo de controlar tudo. Controlar o que vai acontecer, controlar as pessoas, controlar os resultados, controlar o futuro. Mesmo sem perceber, sua mente tenta antecipar cada detalhe, como se isso pudesse garantir segurança. No início parece apenas responsabilidade, parece cuidado, parece organização. Mas com o tempo, isso começa a pesar, porque quanto mais você tenta controlar, mais coisas surgem que fogem do seu alcance. E isso gera frustração, medo e uma sensação constante de instabilidade. Você começa a viver como se estivesse sempre se preparando para algo dar errado. Sempre analisando, sempre tentando prever, sempre buscando uma forma de evitar problemas. E isso cansa. Cansa porque é uma luta que você não consegue vencer. Não importa o quanto você pense, não importa o quanto você planeje, sempre existirão coisas que você não pode controlar. E é exatamente aí que a ansiedade cresce, porque ela se alimenta dessa tentativa de domínio total. Ela faz você acreditar que se perder o controle, tudo vai desmoronar. Mas essa é uma ilusão perigosa, porque o controle nunca esteve de fato nas suas mãos. A palavra de Deus confronta diretamente essa necessidade em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Existe uma orientação clara aqui. Não se apoiar no próprio entendimento. Não tentar sustentar tudo sozinho. Quando você tenta assumir o controle absoluto, você se coloca em um lugar que não foi feito para você. Um lugar de responsabilidade que é pesado demais. Um lugar que pertence a Deus. E é por isso que sua alma se cansa, porque você está carregando algo que nunca foi colocado sobre você. Talvez você nem perceba, mas isso aparece em pequenas coisas. Na necessidade de saber o que vai acontecer amanhã, no medo de tomar decisões erradas, na preocupação excessiva com o que as pessoas pensam, na tentativa de manter tudo sob controle o tempo todo. E quando algo foge do esperado, a ansiedade aumenta, porque a mente não aceita a incerteza. Ela quer respostas imediatas, quer garantias, quer segurança. Mas a vida não funciona assim. E Deus nunca prometeu controle. Ele prometeu presença. Em Isaías, capítulo 41, versículo 10 está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba isso. A segurança não está no controle. Está na presença de Deus. Enquanto você tentar controlar tudo, continuará carregando um peso que não foi feito para você suportar. E isso vai manter sua mente acelerada, seu corpo tenso e sua alma cansada. Porque o controle exige energia constante, vigilância constante, esforço constante. Mas existe um caminho diferente. Um caminho que não depende do seu controle, mas da sua confiança. Um caminho onde você não precisa saber tudo, não precisa resolver tudo, não precisa prever tudo. E é exatamente isso que a ansiedade tenta impedir você de enxergar. Porque quando você solta o controle, algo começa a mudar dentro de você. Mas antes de chegar nesse ponto, existe uma armadilha ainda mais profunda que prende sua mente e alimenta esse ciclo de ansiedade de forma contínua. A armadilha dos pensamentos que nunca param. Existe uma armadilha silenciosa que mantém a ansiedade viva dentro de você. Ela não faz barulho, não chama a atenção de imediato, mas trabalha o tempo todo. São os pensamentos que não param. Não são apenas muitos pensamentos. São pensamentos que se repetem, que voltam, que giram em círculos dentro da sua mente, como se nunca encontrassem uma saída. Você tenta pensar para resolver, mas acaba pensando para se preocupar. Um pensamento puxa outro. Uma possibilidade leva a outra. E quando você percebe, já está preso em um ciclo que parece impossível de interromper.
Você revisita situações, cria diálogos, imagina cenários, antecipa problemas. Tudo isso acontece dentro da sua mente, mas o impacto é real. E o mais enganoso nisso tudo é que parece produtivo. Parece que você está tentando encontrar soluções, se preparar, evitar erros. Mas, na verdade, você está apenas alimentando a ansiedade, porque esses pensamentos não trazem clareza. Eles trazem confusão. Não trazem direção. Trazem desgaste. A mente começa a funcionar como um lugar sem descanso. Não existe pausa. Não existe silêncio. Sempre existe algo sendo processado, analisado, questionado, e isso vai consumindo sua energia de forma constante. Você se sente cansado mesmo sem ter feito esforço físico, porque pensar demais também cansa, e cansa profundamente. A palavra de Deus revela um princípio importante em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Isso mostra que nem todo pensamento deve permanecer. Nem tudo que passa pela sua mente merece ficar. Existe uma necessidade de discernimento, de filtro, de escolha, mas a ansiedade faz o contrário. Ela faz você aceitar todos os pensamentos como verdade. Faz você acreditar em cada possibilidade negativa, em cada cenário que sua mente cria. E quanto mais você acredita, mais esses pensamentos ganham força. Você começa a viver dentro daquilo que ainda nem aconteceu. Começa a reagir emocionalmente a situações que só existem na sua mente. E isso te prende. Te prende em um estado constante de tensão, de alerta, de preocupação. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Existe uma transformação que precisa acontecer no lugar onde a ansiedade mais atua, na mente. Enquanto a mente não for renovada, ela continuará repetindo padrões antigos. Continuará criando os mesmos ciclos, as mesmas preocupações, os mesmos medos. E isso mantém você preso, mesmo quando externamente tudo parece estar bem. Talvez você já tenha tentado parar de pensar assim. Já tenha tentado ignorar, distrair, ocupar a mente com outras coisas. Mas percebeu que não adianta por muito tempo. Porque o problema não é apenas a quantidade de pensamentos, é a raiz que está alimentando esses pensamentos. E enquanto essa raiz não for tratada, o ciclo continua. A mente acelera, os pensamentos se repetem, a ansiedade cresce, e você se vê novamente no mesmo lugar, tentando sair, mas sem conseguir. Mas existe algo ainda mais profundo que sustenta esse padrão. Algo que não está apenas na mente, mas na forma como você tem lidado consigo mesmo todos os dias. O cansaço de ser forte o tempo todo. Existe um tipo de cansaço que não aparece nos olhos de quem está ao seu redor, mas pesa profundamente dentro de você. Não é o cansaço de um dia longo, nem de tarefas acumuladas. É o cansaço de sustentar uma versão de si mesmo que parece sempre dar conta de tudo. É o peso de precisar ser forte o tempo todo, mesmo quando tudo dentro de você está pedindo pausa. Você aprendeu a continuar. Aprendeu a engolir o que sente, a não demonstrar fraqueza, a manter a postura mesmo quando a alma está cansada. As pessoas olham para você e enxergam alguém firme, alguém que resolve, alguém que não desmorona facilmente. Mas elas não veem o que acontece quando você está sozinho. Não veem os pensamentos que não param, o peso que você tenta ignorar, a exaustão que se acumula em silêncio. E isso vai te consumindo aos poucos. Porque viver assim exige esforço constante, exige controle emocional, exige vigilância, exige resistência. Você precisa sempre se recompor, sempre seguir em frente, sempre parecer bem. E o problema não é ser forte em alguns momentos. O problema é nunca parar de ser. A ansiedade cresce exatamente nesse lugar, porque tudo aquilo que você não expressa, tudo aquilo que você guarda, tudo aquilo que você tenta resolver sozinho, não desaparece. Isso se acumula dentro de você. E esse acúmulo começa a pressionar sua mente, seu corpo, suas emoções.
Você começa a sentir um cansaço que não passa, mesmo quando descansa. Uma irritação que surge sem motivo claro. Uma dificuldade de relaxar, como se algo dentro de você estivesse sempre em alerta. Porque no fundo, você nunca desliga completamente. Sempre existe algo sendo segurado, algo sendo contido, algo sendo evitado. E talvez você nem perceba o quanto isso tem te afetado, porque se tornou normal para você. Você se acostumou a viver assim. Se acostumou a ser o forte, o que aguenta, o que não para. Mas isso não é força verdadeira. Isso é sobrecarga emocional. A palavra de Deus revela algo completamente diferente do que você tem vivido. Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, está escrito: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso confronta diretamente a ideia de que você precisa ser forte o tempo todo. Mostra que existe um poder que não depende da sua resistência, mas da sua entrega. Mas para viver isso, é preciso reconhecer um ponto essencial. Você não precisa sustentar tudo sozinho. Você não precisa esconder o que sente. Você não precisa continuar fingindo que está bem quando não está. O Salmo 34, versículo 18, declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus não se aproxima da sua aparência de força. Ele se aproxima da sua verdade. Ele se aproxima quando você se permite ser real diante dele. E talvez esse seja o ponto mais difícil. Parar de sustentar uma imagem. Parar de carregar tudo em silêncio. Parar de tentar resolver tudo sozinho. Porque isso exige vulnerabilidade. Exige admitir que você está cansado, que está sobrecarregado, que não está conseguindo lidar com tudo. Mas é exatamente aí que começa o alívio. Quando você para de lutar sozinho. Quando você para de se apoiar apenas em si mesmo. Quando você entende que existe um lugar de descanso que não depende da sua força. Jesus fala diretamente com esse lugar em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe um descanso disponível, mas ele não é encontrado na sua capacidade de resistir. Ele é encontrado na sua decisão de entregar. Enquanto você continuar tentando ser forte o tempo todo, continuará carregando um peso que não foi feito para você. E por trás dessa necessidade de ser forte, existe uma crença ainda mais profunda que mantém você preso nesse ciclo. Uma ideia silenciosa que faz você acreditar que precisa resolver tudo sozinho. E é exatamente isso que precisa ser confrontado agora. A ilusão de que você precisa resolver tudo sozinho. Existe uma ideia silenciosa que tem guiado muitas das suas atitudes sem que você perceba. A ideia de que tudo depende de você. De que se você não resolver, ninguém resolve. De que se você não se antecipar, tudo pode dar errado. E isso cria uma pressão constante, um peso invisível que você carrega todos os dias. Você assume responsabilidades que muitas vezes nem são suas. Tenta prever situações, evitar problemas, controlar resultados. E quando algo foge do que você planejou, a culpa aparece, como se você tivesse falhado. Como se tudo estivesse nas suas mãos o tempo todo. Essa lógica parece responsabilidade, mas na verdade é uma armadilha. Porque ela te coloca no centro de tudo. E quando você se coloca nesse lugar, você começa a carregar um peso que não foi feito para você suportar. Um peso que pertence a Deus. A ansiedade se fortalece exatamente aí. Quando você acredita que precisa dar conta de tudo sozinho. Quando você sente que não pode parar, que não pode falhar, que não pode depender. Isso gera um estado constante de alerta, uma tensão contínua, uma mente que nunca descansa. Mas existe uma verdade que confronta diretamente essa ilusão. Em Salmos, capítulo 55, versículo 22, está escrito: Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Perceba o que está sendo dito.
Não é para dividir o peso. É para lançar. É para entregar completamente. Enquanto você tenta segurar tudo, você se esgota. Enquanto você tenta resolver tudo sozinho, você se sobrecarrega. Porque existem situações que não dependem de você. Existem caminhos que você não consegue controlar. Existem respostas que não estão nas suas mãos. E tudo bem reconhecer isso. Isso não é fraqueza. Isso é alinhamento com a verdade. Em João, capítulo 15, versículo 5, Jesus declara: "Sem mim, nada podeis fazer." Isso não é uma limitação, é uma direção. É um convite para sair do lugar de autossuficiência e entrar em um lugar de dependência saudável, onde você não precisa carregar tudo sozinho. Talvez você tenha se acostumado a resolver tudo por conta própria. Talvez tenha aprendido a não depender de ninguém, a não demonstrar necessidade, a sempre encontrar uma solução. Mas isso tem um custo, e esse custo aparece na sua ansiedade, no seu cansaço, na sua mente inquieta. Porque no fundo, você sabe que não consegue controlar tudo, e mesmo assim, continua tentando. E quanto mais você tenta, mais pesado fica. Mais difícil fica descansar. Mais difícil fica confiar. Porque você está ocupando um lugar que não é seu. A verdade é simples, mas profunda. Você não foi criado para sustentar tudo. Você não foi chamado para resolver tudo. Existe um Deus que cuida, que sustenta, que guia, que trabalha mesmo quando você não vê. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz: "Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos." Quando você entrega, algo começa a se alinhar dentro de você. A mente desacelera, o peso diminui, a ansiedade perde força. Mas para viver isso, é preciso dar um passo que a ansiedade tenta impedir. Um passo de entrega real. Um momento em que você decide soltar aquilo que não consegue carregar. E é exatamente para isso que você está sendo conduzido agora. O convite para soltar o que você não consegue carregar. Chega um ponto em que continuar segurando tudo não é mais uma opção saudável. Você já tentou sustentar, já tentou organizar, já tentou resolver do seu jeito. E mesmo assim, o peso continua. A mente continua acelerada, o corpo continua tenso, a alma continua inquieta. Isso não acontece porque você não se esforçou o suficiente. Acontece porque existem coisas que não foram feitas para serem carregadas por você. Existe um convite sendo feito agora. Um convite silencioso, mas extremamente poderoso. Não é para você tentar mais, nem para você pensar mais, nem para você controlar melhor. É um convite para soltar, para liberar, para entregar aquilo que você não consegue sustentar. Mas soltar não é fácil, porque no fundo, existe um medo. O medo de perder o controle. O medo de que, se você não segurar, tudo desmorone. O medo de que ninguém cuide tão bem quanto você tentaria cuidar. E é exatamente esse medo que mantém você preso nesse ciclo. A ansiedade sempre vai tentar convencer você de que segurar é mais seguro do que confiar. Mas isso não é verdade, porque quanto mais você segura, mais pesado fica. Quanto mais você tenta controlar, mais cansado você se torna. A palavra de Deus traz uma direção clara em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é parte da ansiedade, é toda. Não é aos poucos. É um ato de entrega. Isso significa confiar que Deus é capaz de sustentar aquilo que você não consegue. Significa reconhecer que existem situações que estão além da sua capacidade, mas nunca estiveram fora do alcance dele. Talvez você tenha carregado preocupações por tempo demais. Talvez tenha tentado resolver tudo sozinho por tanto tempo que já nem sabe mais como é não carregar esse peso. Mas existe um novo caminho sendo apresentado a você agora. Soltar não significa desistir. Significa confiar. Significa tirar das suas mãos aquilo que está te consumindo e colocar nas mãos de Deus, que nunca perde o controle. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, está escrito: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará."
Existe uma promessa ligada à entrega. Quando você entrega, Deus age. Quando você confia, Ele trabalha. Mas enquanto você segura, você impede esse movimento. Enquanto você tenta controlar, você permanece preso ao peso. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você precise fazer algo diferente. Em vez de tentar resolver, você precisa entregar. Em vez de insistir, você precisa confiar. Em vez de segurar, você precisa soltar. E esse não é apenas um conceito. Esse é um momento real. Um ponto de decisão. Porque a entrega não acontece apenas com palavras. Ela acontece com uma escolha interna. Uma decisão de parar de carregar sozinho. E é exatamente esse movimento que vai te conduzir para um lugar diferente. Um lugar onde o silêncio deixa de ser um inimigo e se torna um espaço de encontro. O encontro silencioso entre você e Deus. Agora não é mais sobre entender, nem sobre analisar. Existe um momento em que tudo o que você precisa não é de mais respostas, mas de presença. Um encontro que não acontece no barulho, mas no silêncio. Um lugar onde a mente desacelera e a alma começa a respirar de verdade. Talvez você não esteja acostumado com isso. Porque o silêncio, para quem vive com a mente acelerada, pode parecer desconfortável no início. Parece estranho não estar pensando em algo, não estar resolvendo algo, não estar tentando controlar algo. Mas é exatamente nesse silêncio que algo começa a mudar. Quando você para, quando você desacelera, quando você permite esse espaço, você cria ambiente para algo maior acontecer. Você sai do controle e entra na presença. E é nesse lugar que Deus começa a trabalhar de uma forma que você não consegue fazer sozinho. A palavra diz em Salmos capítulo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe uma ordem aqui. Aquietar primeiro. Não é depois que tudo estiver resolvido. Não é quando a ansiedade desaparecer completamente. É agora, no meio do que você está sentindo. Aquietar não é ignorar os problemas. É tirar o foco deles e colocar em Deus. É permitir que a sua mente pare de correr por alguns instantes e que a sua alma reconheça quem está no controle. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando que não consegue, que sua mente não para, que seus pensamentos continuam vindo, que você não consegue ficar em silêncio por muito tempo. E tudo bem. Isso não é sobre perfeição, é sobre disposição. Mesmo que por alguns segundos, permita-se parar. Permita-se respirar de forma consciente. Permita-se não reagir a cada pensamento que surge. Apenas esteja. Apenas permaneça. Porque Deus não fala apenas através de palavras. Ele também fala no silêncio. Ele também se revela quando você para de tentar controlar e simplesmente se coloca diante dele. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 25 e 26, está escrito: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Existe algo poderoso em esperar em silêncio. Existe algo transformador em não agir, mas confiar. Esse momento não é vazio. Esse momento é cheio de presença. Mesmo que você não sinta imediatamente, algo já está acontecendo dentro de você. A sua respiração começa a desacelerar. O seu corpo começa a soltar a tensão. A sua mente começa a perder força. Porque você não está mais lutando sozinho. Você está se colocando em um lugar onde Deus pode agir. E é exatamente desse lugar que nasce a oração verdadeira. Não uma oração automática, não uma repetição de palavras, mas uma conversa sincera, que começa na fraqueza e termina em paz. A oração que começa na fraqueza, mas termina em paz. Agora não é mais sobre tentar parecer forte diante de Deus. Não é sobre encontrar as palavras certas ou montar uma oração perfeita. É sobre ser verdadeiro. É sobre falar a partir do lugar onde você realmente está. Cansado, inquieto, sobrecarregado, talvez até sem saber exatamente o que dizer. Porque a oração que transforma não começa na força. Ela começa na fraqueza reconhecida.
Começa quando você para de tentar impressionar e simplesmente se abre. Quando você deixa de lado a aparência e se apresenta como está. A palavra diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que o Espírito também ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que você não precisa saber tudo, não precisa ter tudo organizado dentro de você. Deus entende até aquilo que você não consegue expressar. Talvez você esteja há muito tempo guardando coisas que nunca colocou em palavras, medos que você nunca confessou, angústias que você tentou ignorar, pensamentos que você teve vergonha de admitir. Mas agora é o momento de liberar isso. Fale com Deus como você falaria com alguém que realmente te entende, sem filtro, sem medo, sem tentar parecer melhor do que está. Porque Ele já conhece o seu coração. Ele já sabe o que está dentro de você. Diga o que te preocupa, diga o que te cansa, diga o que tem tirado sua paz. Não tente organizar tudo, apenas entregue. A palavra diz em Salmos, capítulo 62, versículo 8: Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus não está esperando uma oração bonita. Ele está esperando um coração aberto. E enquanto você fala, algo começa a acontecer. O peso começa a sair de você. Aquilo que estava preso dentro da sua mente começa a perder força. Porque quando você traz para a presença de Deus, aquilo que te oprimia deixa de ser um peso solitário. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Perceba a ordem. Primeiro você entrega, depois vem a paz. Não é o contrário. A paz não vem antes da entrega. Ela vem como consequência. E essa paz não depende das circunstâncias mudarem. Ela não depende de tudo se resolver. Ela vem mesmo quando ainda existem coisas em aberto, porque ela não é baseada no que está acontecendo ao seu redor, mas em quem está cuidando de você. Continue. Não pare agora. Permaneça nesse lugar. Fale mais. Entregue mais. Abra mais o seu coração. Porque ainda existe algo que precisa ser quebrado de forma mais profunda. Algo que tem sustentado essa ansiedade na raiz. A quebra espiritual da ansiedade na raiz. Agora não é mais apenas sobre falar, é sobre posicionamento. Existe um momento na oração em que você deixa de apenas expor o que sente e começa a confrontar aquilo que tem te oprimido. Porque a ansiedade não é só um estado emocional. Ela também se fortalece como um padrão que precisa ser interrompido na raiz. Você não está apenas lidando com pensamentos. Está lidando com algo que tentou se estabelecer dentro de você como se fosse permanente. Como se fosse parte de quem você é. Como se não houvesse saída. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus mostra que existe autoridade espiritual para romper com aquilo que tenta dominar a sua mente. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus declara: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso não é simbólico. Isso é posicionamento espiritual. A ansiedade tenta ocupar espaço através do medo, da insegurança, da dúvida constante. Ela tenta criar um ambiente onde a paz não permanece. Mas agora você não está mais apenas sentindo. Você está reagindo de forma espiritual. Diga com convicção, mesmo que em silêncio dentro de você: Eu não aceito mais viver dominado por isso. Eu não aceito mais essa inquietação constante. Eu não aceito mais essa pressão que tenta tomar conta da minha mente. A palavra diz em Isaías, capítulo 26, versículo 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso revela que existe uma estabilidade possível. Existe uma mente que pode permanecer em paz. Mas para isso, algo precisa ser quebrado.
O ciclo precisa ser interrompido. A autoridade precisa ser exercida. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, está escrito: Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que aquilo que você tem sentido não vem de Deus. E aquilo que não vem de Deus não precisa permanecer. Agora é o momento de rejeitar aquilo que não pertence a você, de não aceitar mais como normal aquilo que tem te consumido, de se posicionar espiritualmente contra esse padrão. E ao mesmo tempo, não é apenas sobre rejeitar, é também sobre substituir. Porque não basta tirar o peso, é preciso preencher com aquilo que vem de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Existe uma paz disponível que não depende de circunstâncias, não depende de controle, não depende de esforço humano. Essa paz começa a ocupar espaço quando a ansiedade perde força, quando você decide não mais concordar com aquilo que te aprisiona, quando você se posiciona com base na verdade. Permaneça nesse lugar, continue firme, porque agora algo começa a ser trocado dentro de você. O que antes era peso começa a ser substituído por descanso. O que antes era inquietação começa a dar lugar à paz. A troca divina. Entregar o peso e receber paz. Existe um momento em que algo muda de forma real dentro de você. Não porque todas as situações foram resolvidas, mas porque aquilo que você carregava já não está mais nas suas mãos. Esse é o momento da troca. Um movimento espiritual profundo, onde você entrega o peso e recebe algo que não poderia produzir sozinho. Até aqui, você carregou preocupações, medos, incertezas. Tentou sustentar, tentou controlar, tentou resolver. E isso te desgastou. Mas agora, ao entregar, você abre espaço para algo novo entrar. Porque Deus não apenas tira o peso, Ele substitui. A palavra revela isso com clareza em Isaías, capítulo 61, versículo 3. Para ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Existe uma troca divina acontecendo. Aquilo que era pesado começa a ser substituído por algo leve. Aquilo que era escuro começa a ser preenchido com luz. Mas essa troca só acontece quando há entrega real. Não quando você segura uma parte e entrega outra. Não quando você tenta manter o controle ao mesmo tempo em que pede ajuda. A troca acontece quando você decide confiar de verdade. Talvez por muito tempo você tenha tentado carregar e orar ao mesmo tempo, tentado controlar e confiar ao mesmo tempo, mas essas duas coisas não caminham juntas. Ou você segura ou você entrega. E agora você está sendo conduzido para esse ponto de decisão. Um lugar onde você solta completamente aquilo que estava te consumindo e permite que Deus ocupe esse espaço. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perceba a profundidade disso. Existe um alívio que não depende do fim dos problemas. Existe um descanso que não depende das circunstâncias mudarem. Ele começa no momento em que você troca o seu peso pelo cuidado de Deus. E essa paz que começa a entrar não é algo superficial. Não é apenas uma sensação momentânea. É algo que envolve, que acalma, que estabiliza. É uma paz que começa a guardar a sua mente e o seu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 7, declara que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso significa que mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, você pode experimentar paz. Talvez você já esteja começando a sentir isso agora. Uma leveza diferente.
uma respiração mais calma, uma sensação de que o peso diminuiu. Isso não é imaginação. Isso é resposta. Continue nesse lugar. Não volte a pegar aquilo que você já entregou. Não volte a assumir aquilo que não é seu. Permaneça na confiança. Porque agora existe algo ainda mais profundo acontecendo. Um espaço que não precisa ser preenchido com palavras, mas com presença. O silêncio que cura mais que 1000 palavras. Agora não é hora de falar. É hora de permanecer. Existe um tipo de silêncio que não é vazio. É cheio de presença. Um silêncio que não afasta, mas aproxima. Um silêncio que não gera desconforto, mas começa a curar aquilo que palavras não conseguem alcançar. Você passou tempo demais tentando resolver, tentando entender, tentando organizar tudo dentro de você. Mas existem coisas que não são curadas pela explicação. São curadas pela presença de Deus. Permaneça onde você está. Não se apresse. Não tente preencher esse momento com pensamentos ou preocupações. Apenas respire de forma consciente. Inspire devagar. Solte o ar com calma. Deixe o seu corpo relaxar. Deixe a sua mente desacelerar. A palavra diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, que há tempo de estar calado e tempo de falar. Este é o tempo de se calar por dentro, de permitir que o barulho da mente perca força, de não reagir a cada pensamento que surge. Mesmo que pensamentos apareçam, não lute contra eles. Apenas não os alimente. Deixe que passem. Volte sua atenção para esse momento, para a sua respiração, para a presença de Deus que está com você agora. Em Salmos capítulo 131, versículo 2 está escrito: Certamente fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para comigo. Existe uma imagem de descanso profundo aqui. Uma alma que para de se agitar e encontra tranquilidade. É exatamente isso que está acontecendo agora. Mesmo que de forma sutil, algo dentro de você está sendo acalmado. A tensão começa a ceder, a mente começa a desacelerar. O corpo começa a responder a esse novo estado. Não se apresse para sair desse lugar. Não volte imediatamente para os pensamentos, para as preocupações, para o controle. Permaneça mais um pouco, porque é nesse silêncio que Deus trabalha de forma mais profunda. Em Êxodo capítulo 14, versículo 14, está escrito: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Existe uma ação de Deus que acontece quando você para de tentar agir o tempo todo. Quando você se aquieta, Ele se move. Talvez você nunca tenha experimentado isso dessa forma. Um silêncio que não gera ansiedade, mas traz alívio. Um momento em que você não precisa fazer nada, não precisa resolver nada, não precisa provar nada. Apenas estar. Apenas confiar. Apenas permitir. E enquanto você permanece, algo começa a se firmar dentro de você. Uma sensação de estabilidade, de segurança, de paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor. A sensação de alívio que começa por dentro. Agora você começa a perceber algo diferente acontecendo dentro de você. Não é algo forçado. Não é algo que você está tentando criar. É uma sensação que surge de forma natural, como se o peso estivesse diminuindo aos poucos. A mente já não está tão acelerada. O corpo já não está tão tenso. Existe um espaço que antes estava ocupado pela ansiedade e que agora começa a ser preenchido por calma. Talvez ainda existam situações pendentes, coisas que não foram resolvidas, respostas que ainda não chegaram. Mas mesmo assim, algo mudou. Porque a paz que você começa a sentir não depende dessas respostas. Ela começa dentro, no lugar onde antes havia inquietação constante. Isso é importante entender. A paz de Deus não espera as circunstâncias se organizarem. Ela entra no meio do caos e começa a organizar você por dentro. Ela não elimina tudo ao redor imediatamente, mas muda a forma como você se posiciona diante de tudo. A palavra diz em Colossenses capítulo 3, versículo 15:
E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Perceba a palavra domine. Isso significa que a paz pode assumir o controle, pode governar, pode ocupar o lugar que antes era da ansiedade. E isso já está começando a acontecer em você, mesmo que de forma sutil. Essa paz começa a se estabelecer. Sua respiração se torna mais tranquila. Seus pensamentos começam a desacelerar. Seu corpo responde a esse novo estado. Talvez você perceba que aquela urgência que estava dentro de você já não tem a mesma força. Aquela pressão constante começa a perder espaço. Porque quando a paz entra, ela não divide espaço com a ansiedade. Ela começa a substituir. Em Isaías capítulo 30, versículo 15 está escrito: Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Isso revela algo profundo. A força que você precisa não está no esforço constante, mas na tranquilidade que vem da confiança em Deus. Você não precisa mais reagir a tudo. Não precisa mais antecipar tudo. Não precisa mais carregar tudo. Existe um novo posicionamento sendo formado dentro de você. Um posicionamento de descanso. E esse descanso não é passividade. É confiança. É saber que, mesmo sem controlar tudo, você está sendo sustentado. É entender que Deus continua agindo, mesmo quando você não está tentando resolver. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja sentindo um alívio real. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo mudou dentro de você. E esse é o ponto de virada. Porque quando a mudança acontece por dentro, ela começa a refletir em tudo ao redor. Mas existe uma decisão importante que precisa ser tomada agora. Uma escolha que vai determinar se você vai permanecer nesse novo lugar ou voltar para o mesmo ciclo de antes. Você não precisa voltar para o mesmo lugar de antes. Existe um momento decisivo depois de tudo o que você viveu até aqui. Não é apenas sobre sentir paz por alguns instantes. É sobre escolher permanecer nela. Porque se você não decidir de forma consciente, existe uma tendência silenciosa de voltar para o mesmo padrão de antes. Voltar a segurar. Voltar a tentar controlar. Voltar a alimentar pensamentos que te prendem. Mas agora você já sabe. Já percebeu o peso que isso causa. Já experimentou o alívio de soltar. E isso muda tudo. Porque aquilo que antes parecia normal, já não se encaixa mais dentro de você. Você não precisa voltar para aquele lugar de mente acelerada, de coração inquieto, de corpo tenso. Você não precisa retomar o ciclo de ansiedade como se ele fosse inevitável. Existe um novo caminho disponível. Um caminho de confiança, de entrega, de descanso contínuo. A palavra de Deus declara em Gálatas capítulo 5, versículo 1: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Existe uma liberdade que já foi liberada sobre você, mas permanecer nela é uma decisão. Isso significa vigiar seus pensamentos. Significa não aceitar automaticamente aquilo que antes dominava sua mente. Significa lembrar, todos os dias, que você não precisa carregar tudo sozinho. Que existe um Deus que sustenta, que cuida, que guia. Quando a ansiedade tentar voltar, e em alguns momentos ela pode tentar, você já sabe o caminho. Você não precisa entrar no ciclo novamente. Você pode parar, respirar, entregar. Pode voltar para esse lugar de presença onde a paz começa dentro e se espalha. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, está escrito: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz não é algo distante. Ela é mantida quando sua mente permanece alinhada com Deus. E isso não exige perfeição. Exige decisão, exige consciência, exige lembrar quem está no controle e quem realmente sustenta a sua vida. Você não é mais refém da ansiedade. Você não está preso nesse padrão. Você não precisa continuar vivendo da mesma forma. Existe uma nova realidade disponível para você, e ela começa com uma escolha simples, mas poderosa. Escolher confiar, mesmo sem ver tudo. Escolher entregar, mesmo quando a mente quiser segurar. Escolher permanecer,
mesmo quando for mais fácil voltar. E a cada vez que você faz essa escolha, algo se fortalece dentro de você. A paz deixa de ser um momento e passa a ser um estado, um lugar onde você pode voltar, permanecer e viver. Você não precisa voltar para o mesmo lugar de antes, porque agora você sabe onde encontrar descanso.